Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E agora um pouco sobre malária. Era um vídeo que estava faltando aqui no canal, tá? De todas as protozooses, né? Se a gente for pensar num estadiamento clínico, a malária é que apresenta maior gravidade, né? Então ela é uma doença debilitante e a gravidade da doença está ligado aos protozoários, né? Do gênero Plasmodium, ao passarem pelo ciclo eritrocítico, né, no rompimento das hemácias, esse rompimento massivo ocasionar picos de febre e o aumento da parasitemia, né, no sangue. Tá? Então, a etiologia da malária, nós temos diversos agentes, né, que é o Plasmodium vivax, falciparum, malária e ovale. O ovale não existe no Brasil, mas existem outros plasmódiums de símios no Brasil, de primatas brasileiros, tá? Então, a malária mais grave é a malária causada pelo falciparum, tá? Que é a febre terçã maligna. Então, essa diferença entre febre terçã e quartã são os picos de febre. Então, febres da malária, elas são cíclicas, que elas acompanham o ciclo eritrocítico, tá? Febres a cada 36 e a cada 48 horas, tá? E encontramos a malária grave, né, o Plasmodium falciparum, na Amazônia, tá? E no continente africano, né? Para além da doença, né, a biologia da malária mostra que a anemia falciforme, né, o traço falciforme e a anemia falciforme são condições que deixam o indivíduo imune, entre aspas, à malária. Mas aí você pode se perguntar, como que algo que é uma doença vai te deixar resistente a outra? Basta lembrar que a evolução ela não busca a perfeição. Ela busca manter o indivíduo vivo até o momento que ele se torne apto à reprodução, né? Então, a malária mata mais rápido do que, por exemplo, uma pessoa com traço falciforme, ok? Então, a transmissão da malária ela ocorre por insetos hematófagos do gênero Anopheles, tá? Ele tem hábitos silvestres. Ele é presente no peridomicílio, né, nas áreas de transição da mata e nas áreas desmatadas. O hospedeiro intermediário é o homem, porque o ciclo, a reprodução sexuada, e aí pensa, a protozoário faz reprodução sexuada? Faz, né? Faz. Né? O ciclo gametocítico, o microgametócito e o macrogametócito ocorre no intestino do anófilis. Então nós, hospedeiros humanos, somos intermediários. Então, indígenas, garimpeiros, sertanejos, caminhoneiros, madeireiros, ecoturistas são focos principais dessa doença, tá? Então, no mundo a gente encontra malária em áreas tropicais e subtropicais. No Brasil, na Amazônia é legal, e focos isolados em outras regiões. Então a malária ela é endêmica no Brasil. Então para você adquirir, né, contrair malária, você precisa ir para uma área de mata, então, principalmente a Amazônia. Então nós temos aí uma base média de 500 mil casos por ano, tá? A vacina para malária ainda está em pesquisa, tá? Então no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho muito a falar sobre a vacina, mas para você que é profissional de saúde, existe um protocolo do Ministério da Saúde, que eu vou falar mais à frente, que mostra a conduta, o manejo e tratamento do paciente portador de malária. Então, acesse a Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, lá tem esses documentos legais tal para manejo de todo e qualquer caso de malária em território brasileiro, tá bom? A patogenia da malária está ligada à inoculação, principalmente a entrada na circulação dos esporozoítas que são passadas pelo inseto. A disseminação sanguínea e a chegada ao fígado, esse período dura em média 30 minutos. Temos o ciclo hepatocítico, que é a invasão dos hepatócitos pelos esporozoítos. No interior dos hepatócitos ocorrerá a liberação de uma forma já mutante, né, de uma forma
que diferente, né, que sofreu metamorfose, né, que não é mais o esporozoíta, que é o merozoíta. Esses hepatócitos são rompidos e os merozoítas caem na circulação sanguínea, tá? O Plasmodium vivax, boa parte dos merozoítas não saem dos hepatócitos, eles ficam ali latentes, a gente chama de hipnozoíta. Então quem é o hipnozoíta? É o merozoíto latente no fígado, tá? Mas esses merozoítos na corrente sanguínea, eles vão procurar hemácias para retirar das hemácias ferro, né? Existe uma proteína no sangue, que é a transferrina, ela transporta ferro, mas nós seres humanos conseguimos guardar essa transferrina dentro da hemácia. O merozoíto, entre aspas, sabe disso e entra na hemácia, onde nós teremos o ciclo eritrocítico. E quando os merozoítas entram na hemácia, se transformam em eritrócitos, desenvolve o ciclo eritrocítico, melhor dizendo, esses eritrócitos se rompem e milhões de merozoítos sendo liberados pelos eritrócitos, e aí você tem um aumento da parasitemia, um aumento do pico de febre, por isso que ele é cíclico, né? Daí a divisão entre terçã e quartã, e a complicação da malária, né? Então, o ciclo eritrocítico, a invasão das hemácias por merozoítos. Dentro da hemácia, os merozoítos são transformados em trofozoítos, jovens maduros, tá? Os trofozoítos rompem a hemácia e eu tenho a reinfecção de novas hemácias, tá? Então, no falcíparo em torno de 36 horas e no vivax em 48. Então, a clínica da periodicidade da febre te ajuda a fechar esse diagnóstico, tá? Como os merozoítos invadem a hemácia jovem, o inseto, ao exercer o repasto sanguíneo, o merozoíto no inseto sofre diferenciação em macro e microgametócito, que é onde nós vamos ter a reprodução sexuada que acontece dentro do mosquito, tá? Então, o ciclo da malária ele é complexo, tá? Mas é o ciclo eritrocítico que está muito mais relacionado ao estado de letargia, de fraqueza e de anemia da pessoa portadora de malária, tá? Então eu tenho que entender esse perfil da malária, tá? Em que muitas pessoas podem se curar espontaneamente, mas é o pico febril que está relacionado ao diagnóstico clínico da malária. E outra coisa interessante é que no aumento da parasitemia, que é quando a pessoa tem o pico de febre, por que é ali que tem o aumento da parasitemia? Porque eu estou rompendo muito eritrócito. É onde o teste direto ele se torna mais fácil de encontrar, para encontrar o merozoíto, né, ou trofozoíto, ou gametocítico. Então, dessas formas, a gente consegue identificar no sangue. Então, fazer um teste de gota espessa, né, num paciente no pico febril, ajuda a gente a fechar esse diagnóstico, tá? Então, o quadro clínico é o acesso malárico, né, que é essa febre periódica, terçã ou quartã, lembrando que a terçã maligna é pelo Plasmodium falciparum. Os sintomas gerais: mialgia, cefaleia, náusea, vômito, diarreia e anorexia. Os sinais clínicos: icterícia, a hepatoesplenomegalia, mas num perfil tardio, pelo ciclo nos hepatócitos, e palidez, tá? As formas graves, sempre causadas pela espécie falciparum, e alguns fatores de risco para o desenvolvimento da malária grave é a primo-infecção, o retardo no tratamento, os extremos de idade e gestantes e parasitemia elevada. Pessoas que vivem em áreas onde elas se reinfectam periodicamente ou diuturnamente, elas tendem a desenvolver uma imunidade significativa, tornando-os assintomáticos ou oligossintomáticos em alguns casos, tá? As complicações no caso da malária é a insuficiência renal, a síndrome da angústia respiratória aguda,
complicações cerebrais e hemorragias. O diagnóstico da malária é suspeita e se fecha muito o diagnóstico com as febres em picos, tá? Principalmente as periódicas, e o diferencial, que pode se confundir a hepatosplenomegalia ou alteração da função hepática com outras doenças, tipo hepatite, febre amarela, são critérios que nós, na prática, usamos para diferenciar. O diagnóstico é a pesquisa direta, gota espessa, teste rápido, mas a gota espessa no pico de febre ele é muito mais eficaz, e os exames laboratoriais que tendem à inespecificidade dado a ser semelhante a outras doenças, tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso é um teste de gota espessa. Então, quando você observa a hemácia e esses protozoários assumindo diferentes formas dentro da hemácia, é um diagnóstico conclusivo para malária. E quando esse teste se torna mais eficaz? Nas parasitemias, ou seja, nos picos febris, tá? O tratamento, tá? É um protocolo, cloroquina, primaquina e outros medicamentos, tá? Então entra na Fundação Nacional de Saúde, no Ministério da Saúde, vocês vão ter acesso a esse guia de tratamento da malária no Brasil, tá? Então isso é muito importante, tá? O tratamento, tá? Ele é feito com dias de tratamento, não é dose única, tá? Mas usa-se várias drogas derivadas da cloroquina, tá? E a dose está ligado ao quadro clínico, lembrando que nós não tratamos só o protozoário, nós também devemos tratar a clínica do indivíduo quando esse paciente tem anemia, fraqueza, perda de peso derivado à exposição ao plasmódio, ok? Deixa o like, compartilha, se inscreve, deixa os comentários e até o próximo vídeo. Um abraço.